Boa noite e bem-vindos ao meu trabalho de marketing. Vocês devem estar achando um pouco estranho não estar aparecendo, porém eu gostaria de fazer uma apresentação um pouquinho diferente, então eu não iria aparecer no vídeo. Antes de introduzir o meu produto, eu gostaria de mostrar como essa ideia foi criada. Primeiro, nós montamos um mind map. O meu mind map tem no centro o mercado. Se bem que o mercado é um termo um pouco amplo demais, pois o meu produto, o que ele sugere, é uma mudança de um sistema de produção complexo. Contudo, em segundo plano, no meu mind map, há o produto, o marketing, o governo, a sustentabilidade e a empresa. Então, no meu mind map, o meu primeiro subdivisão é o produto. O produto, o que ele tem que ser? Ele tem que ser durável, tem que ser bom, tem que ter uma boa garantia, tem que ser estiloso, tem que focar na preocupação do consumidor, além de ter uma inovação. O marketing, por sua vez, também tem que ter uma inovação. Porém, ele tem que ser um pouco diferente. Ele tem que trazer uma informação ao consumidor, por meio de uma propaganda ou divulgação. O governo, bom, o nosso governo, por exemplo, ele é um pouco mais simples. Por quê? Porque eu resumo ele basicamente em taxas e impostos. A sustentabilidade, assim como o produto, tem uma preocupação com o consumidor. Porém, a da sustentabilidade é em questão de que os clientes querem ter qualidade de vida e ao mesmo tempo eles se preocupam com o meio ambiente. Outro ponto da sustentabilidade são os órgãos ambientais como Greenpeace. Agora, por que eu coloquei órgãos ambientais como Greenpeace? Porque quando você cria uma empresa, um dos fatores que os clientes acabam avaliando bastante é se essa empresa tem alguma governança na parte de sustentabilidade. Você tem que ter um setor voltado para isso. Porque caso algum desses órgãos ambientais ache que você está, vamos dizer, financiando algum projeto que acaba desmatando alguma parte, ou qualquer coisa que não esteja de acordo com as normas ambientais, ou até mesmo estando de acordo, porém eles acham que você vai destruir uma parte importante do nosso ecossistema, eles acabam intervindo, causando propaganda negativa. A empresa, ela basicamente tem uma grande central de custos. Esses custos ele englobam o quê? O custo de investimentos, que englobam infraestrutura e projetos. Então, quando você vai criar uma empresa ou fazer um grande projeto, vai acabar tendo bastante custos. Essa infraestrutura pode ser ligada ao projeto, ou seja, você vai criar um projeto de uma planta que vai fazer a reciclagem de algum produto. Você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter um espaço adequado para isso. Outro custo é o capital de giro. O que é o capital de giro? O capital de giro ele serve para literalmente girar a sua produção. Então, quando você está produzindo algo, você tem que ter um dinheiro no caixa para fazer esse produto ser viabilizado. Ou você pode tomar dinheiro em bancos, porém acaba pagando juros e é um pouco mais complexo. Outra parte dos custos está ligada ao do governo, que são taxas e impostos. O Brasil é um dos países que tem as maiores taxas e impostos do mundo. Ou seja, qualquer produto que você faz pode acabar incidindo ICMS, IPI, ISS. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque o custo dos impostos pode ser muito alto. E outra parte de custos está ligada com a propaganda. Por que com a propaganda? Pelo motivo óbvio de que nenhuma empresa de marketing faria uma propaganda de graça para alguma empresa. E eles cobram, as boas companhias de publicidade acabam cobrando muito caro por isso. E por aqui se encerra o meu mind map. O próximo tópico é o filtro das ideias. A minha ideia descartada foi a de montar uma empresa com alto capital social para bancar uma criação de uma nova marca de eletrodomésticos, custear a construção de uma fábrica e ainda sobrar dinheiro para bancar uma campanha publicitária agressiva e capital de giro da empresa. Agora, por que ela foi descartada? Por esses motivos. Um alto custo, que seria o quê? O capital de giro, o marketing, o custo da fábrica e da criação de uma nova marca. Agora, o que eu optei? Eu optei por criar uma empresa de consultoria que ajuda empresas que desejam se encaixar no mercado utilizando um processo inovador de gestão. Agora, qual a diferença entre a ideia antiga e a ideia nova? A diferença é que a ideia antiga tinha muitos problemas, como por exemplo, a possibilidade de fracasso. Ou seja, se eu posso tentar criar uma marca, pagar muito caro por isso e não dar em nada.
Outro problema, a necessidade de investidores. Como teria que ter uma campanha publicitária agressiva, custear uma fábrica, entre outros custos, eu não conseguiria pagar sozinho a criação dessa empresa, eu precisaria de investidores estrangeiros, que daria muito trabalho para conseguir. Outro problema seria o retorno a longo prazo. Quando você cria uma marca, o primeiro balanço patrimonial da empresa, a primeira DRE ou até a segunda, ela é chamada de pré-operacional. Ou seja, você está acabando de ser inserido no mercado, você acabou de começar sua produção. Isso acaba fazendo com que seu patrimônio líquido talvez até fique negativo por conta do prejuízo que vem na DRE. Porque dificilmente você criará uma empresa e em um ano já terá todo o seu dinheiro de volta. Os custos dos produtos vendidos, as despesas administrativas e comerciais acabam sendo muito altas nesses primeiros anos. E como eu já tinha falado, o alto custo. Agora, quais seriam os problemas dessa nova ideia? Os problemas que eu aponto seriam a criação do projeto, porque você tem que ter pessoas capacitadas que conseguem elaborar um bom projeto de consultoria. E outro problema que seria a possibilidade de não comprarem a ideia. Ou seja, eu apresento essa proposta que eu tenho, essa ideia da consultoria e as empresas não gostam. Agora, o próximo tópico são os pontos importantes do projeto. Que seriam o quê? Que seriam aonde eu gostaria de focar. Que seria a duração do produto, a garantia prolongada do mesmo, a identificação desse produto, a utilização de tecnologia moderna, a sustentabilidade do processo, o relacionamento comercial com o cliente, a geração de emprego, a venda do produto em países subdesenvolvidos e... Agora, o próximo tópico são os pontos importantes do projeto. Que seriam o quê? Que seriam aonde eu gostaria de focar. Que seria a duração do produto, a garantia prolongada do mesmo, a identificação desse produto, a utilização de tecnologia moderna, a sustentabilidade do processo, o relacionamento comercial com o cliente, a geração de emprego, a venda do produto em países subdesenvolvidos e a utilização de materiais recicláveis na criação do produto. O próximo ponto seria o conceito. O meu conceito, eu acabei fazendo um desenho para ele ficar um pouco mais fácil de ser entendido. Então, aqui nós temos uma indústria. Essa indústria, ela produz uma geladeira. A geladeira, por sua vez, ela tem que ser reciclável, durável, ter uma garantia em torno de 20 anos. Depois, esse produto é vendido ao cliente. O cliente sabe que está levando um produto sustentável. E dados desse cliente e do produto têm que ser imputados na base de dados da empresa. 5 anos depois, acusa no sistema que há 5 anos um cliente adquiriu tal produto. Então, o vendedor liga para o cliente apresentando uma proposta de troca de sua geladeira antiga por uma nova, dando a antiga como entrada. Daí, nós temos duas divisões. Caso o produto esteja em uma condição, digamos assim, deplorável ao ponto de não conseguir ser revendida, ela seria enviada para a empresa para os funcionários separarem os componentes do produto e os colocarem novamente no sistema de produção. Se a geladeira ainda tivesse em condições e talvez só precisasse de alguns ajustes, a empresa levaria a parte dos produtos que ela considera que ainda dão para ser utilizado para países onde há uma menor renda per capita e onde ela possui filiais. Agora, por que ela levaria esses produtos para esses países? Para o quê? Para o produto ser vendido a novos clientes depois de passar por verificações e possíveis ajustes e ainda com garantia de muitos anos, beneficiando não apenas a empresa, porém o consumidor final e o planeta. Como nós sabemos, há alguns países na África onde a renda per capita é muito ruim. Ou seja, as pessoas passam fome, passam sede, não têm o que comer e, por mais que elas tenham a vontade de trabalhar, elas não conseguem arranjar emprego pois não há. Então, se essa empresa acabar criando uma subsidiária ou até utilizar uma subsidiária que já tem lá, o que ela pode fazer? Ela manda essa geladeira, que ainda tem condições, ainda tem uma garantia de pelo menos 15 anos, ela arruma o que precisa ser arrumado, verifica o que precisa ser verificado e vende essa geladeira para um novo consumidor por um preço bem acessível. O que o consumidor final ganha? O consumidor final, ele ganha a chance de conseguir comprar uma geladeira, talvez um eletrodoméstico que ele nunca nem tenha visto ou que ele nunca tenha a possibilidade de ter comprado. E ainda ele seria durável e com uma garantia de em torno de 15 anos. O que a população ganha com isso?
a população ganha a possibilidade de conseguir arranjar um emprego. Por quê? Porque essa subsidiária ela vai precisar de mais funcionários para verificar e ajustar possíveis erros ou problemas que a geladeira que veio lá de fora tem. Com isso eles vão acabar tendo um emprego, vão acabar ganhando dinheiro, podem até abrir seus próprios negócios, vai acabar girando a economia. E o planeta ganha no sentido de não ter mais aquele acúmulo de lixo a céu aberto em alguns países. Porque o que acontece? Algumas empresas da América, da Europa, alguns países mais ricos ou empresas grandes até que estejam na África, o que elas fazem? Elas vendem produtos que não têm mais a possibilidade de serem utilizados como produtos de segunda mão para esses países. E quando ele chega no porto, ele apenas despeja no lixão e deixa num lixão, faz como se fosse um lixão a céu aberto. Então, se tivesse esse processo, a pessoa que comprou, esse cliente aqui, ó, que está feliz, que ele comprou essa geladeira, ele teve a possibilidade de comprar a primeira geladeira, o que ele pode fazer? Passaram-se os 20 anos, né, de garantia da geladeira, e ele está trabalhando, está ganhando um pouco mais de dinheiro, a economia está girando, está melhorando a renda da cidade. Isso faz com que ele queira comprar mais produtos. Então, o que ele faz com essa geladeira? Ele vende novamente a geladeira apenas para a reciclagem. Essa geladeira pode passar por um processo lá mesmo no país, porque seria muito custoso, a empresa não teria um rendimento se ela transportasse de volta para o Brasil esse produto só para ser reciclado. Então, poderiam ser criadas novas empresas lá, teriam novas oportunidades de negócio. Então a pessoa ela criaria uma empresa só de reciclagem de geladeira. A geladeira, quando é reciclada, ela pode acabar reavendo um cobre em alto grau de pureza, alumínio e plástico. Esses são matérias-primas que são utilizadas por várias indústrias, então eles ainda podem lucrar com isso. E a empresa acaba contribuindo para a sustentabilidade do planeta, e acaba ganhando alguns pontos na visão da população. Agora eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando, ouvindo essas explicações até parece bem simples, mas eu quero ver na prática. E eu concordo com vocês. Então acho melhor nós analisarmos a fundo cada parte do processo. Uma primeira parte seria a gente entender como funciona a geladeira. A geladeira funciona da seguinte forma. Ela serve para circular um gás chamado gás refrigerante por dentro e por fora do eletrodoméstico, roubando o calor dos alimentos e elevando-os para o ambiente externo. Quando o clima esquenta dentro da geladeira, um motor, que no caso é esse compressor aqui, ele liga automaticamente e faz circular sob pressão o gás refrigerante, que hoje em dia nós utilizamos o HCFC, que é o hidroclorofluorcarbono, que é o sucessor daquele antigo CFC que todo mundo falava que agredia a camada de ozônio. E esse HCFC, ele não agride? Bom, péssimas notícias, porém ele agride o meio ambiente, porém é de uma forma bem menor. Bom, mas voltando em como a geladeira acaba gelando mesmo os alimentos, esse gás HCFC, ele percorre uma serpentina externa, que é essa parte aqui atrás da geladeira, que aposto que muitos já viram. Ela perde calor com o ambiente e se condensa. É o mesmo processo que uma garrafa gelada, que você quando pega ela, parece que ela está suando em temperatura ambiente. Ao reentrar na geladeira, sempre pela parte superior, o HCFC passa por uma válvula redutora de pressão, que é aqui parte do evaporador, que serve para quê? Que serve para transformar esse gás que acabou sendo condensado em gás novamente. Essa temperatura pode chegar a em torno de 19 graus negativos. Dentro da tubulação que envolve o congelador, que é essa parte aqui, o gás absorve o calor interno, o ar frio, que é mais pesado, desce e empurra o ar quente para cima, resfriando assim a geladeira, e o processo recomeça. Agora, passando para a próxima parte, eu irei ter que explicar infelizmente no Excel, porque eu não iria conseguir montar uma apresentação de Excel nesse programa. Então vamos ao Excel. Bom, chegamos aqui ao Excel, que eu mesmo elaborei. Isso poderia ser um banco de dados de Access, porém eu acho mais fácil explicar no Excel.
Então, esse aqui teria o que nessa planilha? Teria a parte do dado dos clientes e o dado dos produtos, além da relação comercial. Então, esses são os clientes que já compraram. Aqui nós temos o CPF ou CNPJ, possível de distinguir pelo 1000 contra ou 2000 contra dessa parte aqui. Você já percebe que é um CNPJ. Se é um CNPJ, você tem que escrever a razão social, como se fosse o nome da empresa. O telefone da empresa, o nome do contato deste telefone, para você saber o nome que você tem que falar, né, para melhorar ainda a relação comercial, porque você não vai ligar para o cliente e falar, quem está falando? Você tem que falar, não, boa tarde, Jefferson, sabe? Você tem o nome da pessoa. Aqui, como é uma empresa, a gente não vai ter o parentesco, a gente vai usar o cargo da empresa. Então, o que esse Jefferson é? Ele é o gerente de produção. Por que é importante colocar isso? É importante colocar porque você tem que saber com quem você está falando. Imagine se for o presidente da empresa, você tem que se portar de uma forma extremamente formal. Ou, por exemplo, é o ajudante de máquinas tal. Você já consegue conversar um pouco mais informal, ter um papo um pouco mais descontraído. Aqui nós temos o endereço da onde está localizada essa empresa, o número e se ela tem complemento, a cidade que ela está localizada, aqui o estado, a data de início de relacionamento, a última compra realizada. Esses são os dados do cliente. Aqui, dados do cliente. Agora, nós vamos aos dados do produto. Então, o que essa empresa comprou? Ela comprou o produto com o código IA9869B, que é o que? É geladeira. Aqui eu coloquei uma tabela de consulta para quando os funcionários quiserem imputar alguma informação. Então, nós temos aqui IA9869B. Então, se eu tirar essa informação, vai dar erro de código. Ou seja, se eu escrever, por exemplo, um A9969B, ele vai ainda dar erro de código. Então, o funcionário iria lá para ver qual o problema que teve. E ele vai perceber que não é 99, e sim 98. Ele corrigindo esse problema manualmente aqui, o produto adquirido já vira geladeira. Eu acabei elaborando essa fórmula de um jeito que, caso não desse nada, ao invés de dar lava-louças, dá erro de código. Porque um jeito simplificado é você, na fórmula C de Excel, se tem 4 valores, você colocou um valor, 2 valores se verdadeiro, o terceiro valor se verdadeiro, se não for nenhum dos 3, o mais óbvio seria colocar o valor que não é C, que é lava-louças. Porém, se ele imputar algum código errado, iria aparecer lava-louças, então tem que aparecer erro de código para ele saber que ele está errando. Voltando à explicação de dados do produto. Aqui, a data que ele adquiriu essa geladeira. Aqui, a data para ligar para o cliente, que seria o quê? Essa célula O3 mais 1800, que é o quê? Que são 360 vezes 5, que seriam 5 anos. Aqui, o status, eu coloquei uma lista suspensa, onde pode aparecer pendente, aceito ou recusado, que seria se ainda não ligou para o cliente, está pendente essa relação, se o cliente aceitou essa troca do produto ou se ele recusou. Esse aqui ainda está pendente. Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma pessoa física. Vamos pegar aqui essa pessoa física com esse CPF que chama Mário da Cunha Freitas. Ele tem o telefone com o DDD. O nome do contato desse telefone é a Leila Freitas, que é quem? Que é a esposa do Mário. Por isso que é importante o parentesco, porque você vai ligar pensando que você está ligando para o Mário. Só que não, você está com o telefone da mulher dele. Então você tem que pedir para falar com o Mário, caso seja ele que trate esse tipo de negociação. Eles moram na Rua das Flores, no número tal, com um complemento tal, que seria o número do apartamento. Eles moram no Rio de Janeiro RJ e a data de início de relacionamento foi em 1999. A última compra realizada foi em 2000. Eles compraram o produto com esse código, que é o fogão. A data da aquisição desse fogão foi realmente também, que nem da primeira empresa, na última compra realizada. Então foi a última coisa que eles compraram. A data para ligar para o cliente teria que ter sido em 2005.
porque seria essa data mais 5 anos. Ele não dá 21/7 de 2005, porque o ano comercial que a gente está usando é 360 e não 365, então ele vai dar alguma diferença em torno de 25 dias. E aqui o status do cliente, recusado. O cliente não gostou da proposta. Acontece, a gente não vai sempre conseguir com que o cliente acabe comprando, é a opção dele, nós não podemos forçá-lo. Aqui nós temos a Solange da Costa Vieira, com esse telefone, também o nome do contato, não precisa de parentesco, pois é ela mesma. Ela mora nessa rua, apartamento, São Paulo. E a data de início de relacionamento. Data da última compra realizada foi em 2013. Então, nós temos o dado do produto, ela comprou uma lava-louça, só que foi em 2012. O que isso já nos dá ideia? Dá a ideia de que ela tem outra compra. Então, nós podemos aplicar aqui um filtro e nós filtramos por CNPJ ou CPF, ou até por nome. Então, nós temos aqui que, olha, a lava-louças não foi a última coisa que ela comprou, ela também comprou um frigobar. Essa foi a última compra realizada, não essa. Aqui nós temos a data para ligar para o cliente, que é em 2016. Por que já está aceito? Ele está aceito porque por algum motivo meio específico. Ou seja, ela pode ter entrado em contato com a empresa e o gerente comercial já aproveitou e ofereceu esse pacote a ela, essa proposta na verdade, e ela acabou aceitando. Agora, o que é essa parte de buscar CPF ou CNPJ? Digamos que você acabou de pegar um cliente que você nunca teve relacionamento, pelo menos é o que você achava. Então, eu vou pegar aqui um cliente só para mostrar. Então, digamos que você tem um cliente com esse CPF. Então você fala, será que eu já tenho ele na base? Em vez de você colocar localizar ou selecionar, ou você tem só esse CPF e quer saber quem é essa pessoa, você coloca aqui 585.229.895 e fim 17. Coloca Enter e já vai aparecer o nome ou razão social. A partir de um PROC-V bem simples, ele já acaba aceitando. Então, esse seria a parte de dados da empresa. Provavelmente a empresa preferiria fazer num Access, só que o Excel eu acho um pouco mais fácil de trabalhar por enquanto. Aqui eu vou mostrar bem simplificadamente como a geladeira ela é reciclada. Antes dessa esteira, um funcionário ele retira o gás HCFC do motor. Porque se a geladeira for triturada com esse gás dentro, ele vai acabar se liberando na atmosfera e prejudicando o ambiente. Então, ele é retirado e ele passa por um processo químico de mistura com outros gases, com outros solventes, etc. E ele acaba ficando inofensivo ao ambiente. Depois de retirado esse gás, a empresa sobe por essa esteira, ela passa por 3 trituradores diferentes e um separador eletromagnético, que vai acabar separando o cobre do alumínio do plástico. Agora, a última parte que eu irei explicar minuciosamente, porém bem simplificado, seria a parte da indústria. Aquela matéria-prima que acabou sendo gerada a partir da reciclagem da geladeira, ela tem que ser processada. Caso a empresa ela já compre, por exemplo, placa de aço já pronta e já coloca na linha de produção, ou seja, ela não transforma essa matéria-prima, o que ela pode fazer? A empresa pode vender essa matéria-prima para o fornecedor e ganhar algumas vantagens. Agora, nós acabamos a parte do conceito e nós vamos para a marca. Aqui nós temos a imagem da marca e o nome, que é A Branch at a Time. O valor dessa marca que eu estou criando é sempre atuar de forma extremamente profissional, porém sem deixar de lado o ser humano, fazendo caminhar sempre junto o pensamento de otimizar os processos e a sustentabilidade. O significante dessa imagem, por outro lado, é possível de observar 5 barras verticais, sendo uma delas vermelhas e 4 azuis. A vermelha ela apresenta diferentes gradações de vermelho, e as 4 ao lado da imagem, contudo, é a única das barras que não possui sombra. O nome da empresa está escrito em uma tonalidade de cinza, além de parecer um tipo de letra bem simples, apenas com um puxadinho para a esquerda ou para a direita, dependendo aonde a letra acabar.
O significado, por outro lado, é o seguinte: essas 5 barras verticais, elas acabam lembrando pilares de madeira. A vermelha lembra um meio dinâmico, e como está no meio, mostra que é o centro da empresa. Ou seja, mostra que esse centro ele é dinâmico, essa empresa é dinâmica. Seguido pelos 4 pilares azuis no fundo, que faz lembrar algo produtivo e algo de confiança, remetendo à ideia dos funcionários dedicados e honestos. Essa falta de sombra no pilar vermelho do meio remete à ideia de que a empresa é algo abstrato e que são seus funcionários que a compõem e que fazem com que ela seja tão boa. Ou seja, não há motivos para ela ter sombra, são só os seus funcionários que são humanos e que a tornam boa que merecem tal identidade. O nome da empresa passa a sua função, que é a de construir apenas um ramo ou galho de cada vez, porque a branch at a time significa um galho ou ramo, de cada vez. Então não adianta a empresa querer tudo agora, é necessário ter um tempo de aprendizado e adaptação, construir um pedaço de cada vez. E a palavra branch, que significa galho, remete ao objetivo da empresa, que é tornar os processos da empresa melhores e ao mesmo tempo sustentáveis. Eu quero que o meu consumidor se identifique com a minha marca, pois assim como minha companhia, ele pensa no bem-estar do meio ambiente e do nosso planeta, em conjunto com uma mudança benéfica para a empresa. E assim se encerra o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.